ele faz. Rei do Pergolado, o melhor indo. Executamos o seu projeto. Venha e faça o orçamento. Fone WhatsApp 519-9549-26 ou nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Rei do Pergolado. Estamos, paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos abrindo mais um programa, Portas Abertas, nesta noite com a nossa companhia, nosso entrevistado Jonas Rocha, nome muito forte, né? Hoje vamos estar entrevistando esse irmão, temos o privilégio hoje de conhecer esse irmão, seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. Muito obrigado, paz do Senhor a todos, uma boa noite, nossos ouvintes. É isso aí, meus amados. Esse é um programa da Igreja Assembleia de Deus, do nosso pastor presidente João Carlos. Que Deus abençoe a você neste momento que está nos acompanhando, né? Tu pode depois compartilhar para nós, né, César? A live compartilha, que depois eu vou botar também no grupo ali, né? Então, pastor, seja bem-vindo então nesta noite, em nome de Jesus. Pode fazer uma oração para nós, nos abençoar. Obrigado, irmão Luiz. Deus abençoe o senhor também. Irmão César Carleto, uma alegria estar aqui. Me sinto muito honrado de estar aqui nesta noite. Nós vamos iniciar essa live, né, no nome de Jesus, como costumeiramente nós fizemos em relação à obra, né? Tudo se inicia com o nome de Jesus, então nós vamos iniciar. Eu gostaria que, se você puder, onde estiver, fechar os teus olhos. Nós vamos entrar agora em comunhão com Deus, conversando com Ele. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nesta noite, nesta live aqui na Rádio Sapucaense. Nós queremos Te louvar, Jesus, porque é um canal aberto para a gente falar do Teu nome, para compartilhar de experiências e testemunhos e projetos. Nós estamos aí no ano de 2025. O Senhor possa alcançar cada lar que está ligado agora nessa rádio, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo, que a Tua presença possa chegar nesses lares e que seja uma noite marcante, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, nos conte um pouquinho mais. É tanta coisa que o senhor faz na Assembleia de Deus que o senhor é uma máquina, pastor. O senhor é pastor de congregação, superintendente da UMDSS. O MADES. Meu Deus. E mais alguma coisa. Fala para os nossos ouvintes aí, né? O que o senhor está fazendo na Assembleia, quais são os seus cargos, né? Estamos entrevistando hoje, César, um homem importante. Com certeza. Imagina, é o menor da casa, né? Na verdade, nós, por misericórdia, estamos trabalhando no departamento da UMADES aí, já estamos indo aí para 12 anos trabalhando nesse departamento aí. Logicamente que nós temos uma equipe, né? Temos secretários, tesoureiros, né? Intercessores, né? Sim. Nós agradecemos a Deus primeiramente e também agradecer. Explica para os ouvintes o que é esse departamento, pastor. Tá, a UMADES é a União da Mocidade da Assembleia de Deus de Sapucaia do Sul. Na verdade é o campo todo de Sapucaia, né? São compostos de 17 núcleos de jovens, né? Das 30 e poucas congregações que temos aqui, em 17 delas existe grupo de jovens, né? Cada grupo tem o seu líder, né? E o departamento é o que organiza os retiros, organiza o congresso, né? Nós marcamos datas de campanha, pré-congresso, né? Seminários de capacitação, né? Então é a famosa UMADES. A UMADES este ano está completando 41 anos de existência aqui em Sapucaia do Sul. E nós contamos aí com uma média de 350, 360 jovens no campo, né? Graças a Deus também, né? Graças também aos encarregados de congregação, aos líderes de jovens lá, que são a nossa voz, né? Lá nos grupos. Quero deixar um abraço para o nosso encarregado ali da Alvorada ali, que é o Pastor Julinho. O Arilson, dos jovens ali, né? Isso aí, o Arilson é um companheirão, e também tem o Dudu, né? Que está trabalhando com ele lá. Sim. E muito carinho a gente tem. Não só por este núcleo, né, mas sobre todos os núcleos. Em especial também a Alvorada, porque ele teve um período que quase fechou lá, né? Verdade, eu só vi esse testemunho. E a UMADES... Eu estou prestando lá um pouco de atenção no meu celular, porque eu estou compartilhando aqui, pessoal. Tem muita gente, pessoas pedindo aqui o link para ver o culto, tá? Isso aí. Mas, e teve um período lá de transição, né, e ficou sem líderes de jovens por um momento, né? E a UMADES, né, ela assumiu esse núcleo de jovens, né, para que não fechasse as portas, né, com o apoio do
pastor Julinho também, né? Verdade. E foi o pastor que... Julinho é um pastor que está toda hora nos cultos, não perde um culto. Sim, um pastor presente. Ele é muito presente mesmo nos trabalhos da igreja, né? E aí foi que o núcleo começou novamente a andar com os próprios pés, né? Primeiramente com o irmão Arilson, a irmã Thaís, né? E depois veio o Dudu, né? Sim. E também, então, a gente está muito feliz, né? E na verdade eu tenho dito que o fechamento de um núcleo, né, é uma derrota pessoal e uma derrota para o reino também. Uma porta que se fecha aos sábados, né? Então, mas graças a Deus, Deus tem mantido aí em torno de 16, 17, 18 núcleos de jovens aí ativos em Sapucaia do Sul, né? E agora o mais novo núcleo, que ele vai estar completando um ano, dia 29 de março, é Lomba da Palmeira, né? Vamos estar com uma tenda lá, pastor. É, uma benção lá. Está numa tenda lá. Isso aí, pastor Everaldo lá, né? E o líder de jovens lá é o Michael. Né? Então estaremos lá no dia 29, lá comemorando um ano desse núcleo. Na verdade não existia núcleo de jovens lá, né? Então Deus tem trabalhado em favor da UMARES, né? A gente está muito feliz, né, por aquilo que Deus tem feito por nós, né? Então sabemos que um departamento só se mantém ativo mais de 40 anos, né? Certamente não é por causa da mão do homem, né? É Deus que tem cuidado, Deus tem sustentado. E na verdade na UMARES eu já passamos aí pela gestão de 3 pastores, né? Pastor Bento, né? Pastor João Vieira e também o pastor João Carlos, né? Já estamos juntos aí há uns 8 anos mais ou menos, né? E eu quero aqui também deixar o meu agradecimento a eles, né? Por pastor João Vieira, né? E também o pastor João Carlos pela confiança que tiveram em nós, né? Então estamos trabalhando para Jesus aí, né? E conforme o irmão falou, além da UMARES, nós já estamos também trabalhando há uns 3 anos e 8 meses aqui na congregação Jardim América, né? Aqui neste bairro. Quanto tempo o senhor cuida esse departamento de jovens? Esse ano completando 12 anos. 12 anos? Sim, sim. Pastor, quanto o senhor pegou? Quantos jovens tinha esse departamento? O senhor se lembra? Olha, no primeiro momento eu comecei como segundo superintendente, né? Fiquei 3 anos como segundo superintendente, né? E depois, indo para o 9º ano como o primeiro coordenador aqui. No início tinha em torno de uns 200 e poucos jovens, mais ou menos. E agora? Agora 350, 360 jovens. Quase dobrou. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, né? E o que o senhor acha, pastor? O que o senhor acha que precisa para manter o jovem dentro da igreja hoje? O que a igreja... O que o senhor acha que o jovem precisa? O que o senhor acha que a igreja tem que fazer para esse jovem permanecer dentro da congregação, né? Olha, o que eu tenho dito há muitos anos já, e segue a mesma receita. O jovem tem que conhecer a palavra. A palavra vai manter ele no dia mal, né? Quando os nossos jovens saírem do ensino médio, forem para a faculdade, né? A ideologia de gênero, né? Professor ateu, professor de esquerda e tal, para desconstruir, né, a nossa fé. Então os nossos jovens só ficarão firmados se eles tiverem uma boa base na palavra, né? A gente sabe que ao longo do tempo, né, vai mudando alguns conceitos, né, de culto, liturgias de culto e tal, mas os princípios eles não podem ser mudados de forma alguma, né? Então a receita é simples, né, mas a receita também que tem dado certo, né? A palavra, culto de ensino, né? Jovem tem que participar de culto de oração, culto de ensino, né? Seminário de capacitação para líderes, né? Curso de Kairos, o IBE, né? Teologia. É lógico que nós somos uma igreja pentecostal, né? Nós não abrimos mão disso aí, né? Mas a questão, a palavra, eu acredito que seja primordial, né? Leitura da palavra, conhecimento da palavra, uma vida de oração, de comunhão com Deus, né? Porque senão o jovem não vai se firmar. É lógico que tem a questão dos louvores, que é extremamente importante num culto, né? E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Sim. A gente sabe o poder que tem a música, né? Principalmente nessa faixa etária, né? 14, 15 até uns 20 anos. Sabemos da importância da música na liturgia de um culto, né? Mas só a música, só o louvor não vai manter o jovem no dia mal. É a palavra. Palavra sempre é palavra. A palavra vai direcionar, vai sustentar, vai orientar, né? A Bíblia diz assim que a gente é limpo pela palavra, né? Jesus disse: vós sois limpos pela minha palavra, né? Então eu acredito, né, durante todo esse período tenho experimentado isso, né? Mudar alguns conceitos, mas não quebrar princípios. Eu acredito que isso seja fundamental. E na verdade o departamento está com 350, 360 jovens mais ou menos,
O mérito não é meu, certamente. O mérito não é dos meus companheiros também que estão nos ajudando no departamento. O mérito é do Senhor Jesus, né? Porque Ele que cuida da juventude, né? Ele que liberta, transforma, Bastante salva. jovem, né? Sim, bastante jovem. Só o coral ainda em torno de 330, né? Um grande coral, né? Que nós formamos jovens. Isso, que nos reunimos aí uma vez por ano, né? Na verdade, nos reunimos mais vezes por ensaio, né? Mas a reunião total aqui do coral é no congresso, né? E esse ano vai ser dia 6 e 7 de dezembro. 6 e 7 de dezembro. O 41º Congresso de Jovens. Para nós aqui, para anunciar aqui, né? Isso aí, vamos mandar o banner aí, uns vídeos, vamos fazer umas chamadas aí, né? Então, sim. 6 e 7 de dezembro, templo sede ali, um grande congresso para um grande Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, continuando lá, né? Ele estava falando, ele já recém falou do jovem, vamos falar da congregação, né? E os jovens, só complementando, os jovens eu acho que ele é muito importante porque é o futuro da igreja, né? Então a gente não pode deixar morrer isso, tem que principalmente criar eles em cima dos princípios para que os princípios não se percam. Seguidamente nós apresentamos algumas crianças ali, né? Para Jesus, né, com alguns meses, tal, conforme a ordenança bíblica, né? E o que eu tenho dito para os pais sempre, isso serve não só para pai de criança, né, mas para pai de adolescente, de jovem, aquilo que Salomão falou: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não está dizendo ensina o caminho. Não está dizendo que o pai deve chegar e largar o jovem lá na porta da igreja, no culto de jovens, depois eu te busco. Fala isso toda hora. Ensinar no caminho. Então, assim, o pai primeiramente tem que ter uma vida de comunhão embasado na palavra. E aí está ensinando no caminho, está orando, o filho está vendo ele orar, está lendo a palavra, o filho está vendo ele, né? Então, uma juventude forte, logicamente, que é a renovação da igreja, né? Sim. Então é preciso manter esses jovens até... E vivemos dias trabalhosos, irmão Luiz, dias difíceis, né? E digamos assim, entre aspas, né? A concorrência está muito grande, né? Muitas comunidades, né? Muitas igrejas aí mais liberais, né, e tal. Então nós estamos aí lutando, né, para não ser extremista, né, nem ser muito legalista, nem ser muito liberal. Então eu acredito que o desafio nosso hoje, né, tanto de pastores, né, quanto de líderes de jovens, de coordenadores de departamento, né, é ser moderado, né, é entender que há uma mudança, né, é uma outra geração de jovens que nós estamos pastoreando agora, mas conforme falei, né, não quebrar princípios, mudar alguns conceitos, né, ter essa nova visão, essa linguagem da juventude, agora entender, né, o que os outros ministérios estão fazendo. E, logicamente, dar uma filtrada para o que a gente consegue inserir dentro da Assembleia que não vai quebrar os princípios, né, porque nós temos uma identidade, né, nós não somos melhores do que ninguém, temos uma identidade assembleana, né, é uma entidade centenária, né. Então acredito que alguma coisa, né, esses pioneiros fizeram de certo, né? Ver se mantém. E a parede preta, o senhor é contra? Olha, na verdade é assim. Vamos entrar nesse assunto, né? Vamos entrar. O pessoal está curioso. Né? Não vou fugir do... Podemos pintar a parede preta? Na verdade é assim, ó, o que eu penso a respeito da parede preta? Irmãos, senta aqui, irmão. Passa ali, irmão. Senta ali. Eu não vou fugir da pergunta, né? Na verdade é uma pergunta que muitos me fazem, né? Nossa cantora aí também. Ouça do senhor. Biblicamente, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Biblicamente não tem nenhum... A coloração de parede aqui, né? Ela escrita na Bíblia, né? Mas o que eu penso que nós, assembleanos, né? Nós temos que ser autênticos, né? Então, até então, a juventude cresceu, até então... A Igreja Assembleia de Deus alargou as suas tendas, né? Expandimos, aí estamos com uma juventude forte, né? Com uma geração de grandes pregadores, né? Então, assim, a questão da parede preta, a pergunta é: qual é a motivação de pintar a parede preta? Então, assim, eu acho que é errado quando alguém usa desse artifício para atrair jovens. Então, assim, a partir do momento que o líder de jovens, que o pastor de uma congregação, né, o pastor de jovens, achar que ele deve mudar ali a questão da cor da parede para atrair jovens, tem alguma coisa errada, né? Porque o Espírito Santo, ele não precisa de nenhum tipo de artifício, nós não precisamos inventar nada, né?
Se o jovem for embasado na palavra, tudo que ele precisa está aqui na palavra. Então, e o Espírito Santo, ele continua convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, independente da cor da parede, tá? Então, assim, se eu ensinar o jovem na palavra, né? Se eu ensinar ele a ter uma vida de comunhão com Deus, né? É lógico que eu não vou poder ter uma liturgia de culto muito engessada, né? Porque os tempos são outros, né? Vem outra geração aí muito mais proativa. Um louvor também mais diferenciado, sim, né? Sim. Né? Em relação aos louvores, eu sou um tanto saudosista, né? Gosto de da harpa, né? A gente sempre mantém da harpa ali. Mas também tem outros louvores também que são tocados agora, né? Que são os hits do momento aí. Mas também em relação aos louvores, penso que todo louvor ele é bem-vindo se for cristocêntrico. A partir de um momento que tiver uma canção, que tiver um louvor que fala de tudo, mas não fala de Jesus, está fora. Então o que está acontecendo hoje, né? Estão nesses louvores aqui, estão colocando o homem no centro, o antropocentrismo, né? Coloca o homem no centro, né? Estão tirando Jesus do trono, coloca o homem no trono ali e a adoração não é mais para Jesus. Então, daí sou contra esse tipo de artifício, esse tipo de louvor que não é cristocêntrico, né? Que um louvor que Deus não recebe. Em relação à parede preta, eu penso, qual é que é a motivação? Não, se pinta a parede preta, né? Coloca uma luz mais baixa, né? Deixa um ambiente mais íntimo, né? É para que o jovem, né, tenha uma intimidade, uma comunhão com Deus. Mas se a gente quiser ter intimidade com Deus e ficar num ambiente escuro, só fechar os olhos, está tudo certo. Eu digo, irmãos, se depender de ambiente escuro para o Espírito Santo agir, como é que a gente vai fazer aqui numa manhã de consagração, num sol a pino aí, né? E os cultos onde Deus mais se manifesta são ambientes num culto de uma manhã de consagração, né? Deus se revela de uma forma grandiosa, até porque quem levanta da cama cedo num domingo, né? Digamos assim, um exemplo, para ir num culto de uma manhã de consagração, é porque está muito afim de adorar a Deus, fazer um culto para Ele, né? Então, a parede preta para mim é bem tranquilo, tá? Eu acho que dependendo do tipo de motivação, eu acredito que não tenha validade nenhuma. Não tem validade. O que eu tenho dito para os nossos líderes de jovens? E a gente sabe que há um clamor no campo aí, né, por algumas mudanças, né? Tipo, de novo coral, né? Coral de jovens e tal, né? E a gente vai falar mais adiante sobre o coral, por que a gente não abre mão do coral, né? O coral é muito legal, né? Daí assim, mas por que não pode tirar o púlpito e colocar um tonel, né? Daí me falam isso, né? Pessoal, pelo menos aqui na nossa congregação, eu acredito que todos os encarregados, pastores, façam isso, né? No Jardim América, né? Nós compramos um púlpito novo para o Jardim América, faz uns 2 anos e pouco, R$2.700, com dinheiro dos irmãos, né? Com dinheiro da membresia. E aí a gente consagramos ao Senhor. Compramos microfone, ar-condicionado, tudo que há dentro do Jardim América nós consagramos ao Senhor para fazer um culto para Ele, né? Então assim, daí eu vou tirar o púlpito que foi consagrado, que foi comprado com o dinheiro dos irmãos, e na verdade o dinheiro que nós temos não é nosso, né? Nós administramos, né? O dinheiro do Senhor Jesus, né? Somos mordomos, né? A gente administra algo que não é nosso. Aí é comprado com os dízimos, com as ofertas, com os votos a Deus. Aí eu vou remover aquele púlpito que foi feito com aquela finalidade, né? De ser um suporte para a Bíblia, de ser um suporte para o óleo da unção, da harpa cristã. Então sim, tudo é sacro ali, né? Tudo é sagrado. Aí eu vou remover e vou colocar um tonel. Então sim, me convençam, e aí vamos aderir, me convençam que a luz baixa, que a parede preta, né? Que tirar o púlpito para botar um tonel aí, me convençam, né? Que aí vamos ver, né? Mas por enquanto ninguém conseguiu me convencer ainda, tá? Mas eu não me considero radical, tá? Eu só não engulo qualquer coisa, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Mais exigente. Eu já fui jovem, né? Dentro e fora da igreja, né? Então eu conheço esses dois lados aqui. Sei que o mundo pode oferecer, e o mundo ofereceu para mim e oferece para os jovens algo maravilhoso, encantador. E aí o que acontece? A nossa juventude, ou alguns que se desviam, né, se apostatam, chega num momento que eles acham que a igreja está muito pequena para eles. Tá muito pequena, não, tá muito chato esse negócio, não, é sempre a mesma coisa, é congresso, é retiro e tal, né, amanhã de consagração, vamos orar para que haja um batismo com o Espírito Santo e tal. E aí já vou te devolver a palavra, irmão Luiz, em relação a coral, né, o que eu penso a respeito do coral?
E por que a gente raramente, né, pelo menos na minha gestão, eu nunca convidei cantor de fora. E eu não tenho nada contra cantor de fora, tá? Ouço e em outro momento eles vêm, mas o Coral Dalmares eu sou suspeito em falar, porque é um coral maravilhoso, né? Quem conhece o coral, quem já ouviu o coral, né? E graças a Deus e também aí os nossos competentes regentes, né? E ungidos também, né? Que tem trabalhado nesse formato aqui. Coral Dalmares, 330, 340 jovens. Independente do nível intelectual, cultural, independente da condição financeira, independente se congrega na sede ou na periferia, todos estão lá com uniforme, com a mesma camiseta, né? Então isso nivela todos nós ali, né? Nivela toda a juventude, né? Então não existe nenhum preconceito, né? Não vai existir nada assim de, olha, eu acho que é da congregação mais humilde e tal. Então assim, primeiramente, nivela todos, todos vão ter vez e voz naquele coral, e é o coroamento, né, de um trabalho de um ano todo, né? Um ano todo, né, fazendo cantina, né, para conseguir fazer uma campanha para trazer um cantor de fora, um pregador nas congregações, né? Então assim, daí chega no final do ano, seria muito frustrante para aquele jovem que trabalhou, que foi assíduo em todos os cultos, chega lá, está sentado e ter um cantor de fora, né? E assim, volto a falar, eu não tenho absolutamente nada quem tem esse ministério aqui, eu falo especificamente sobre a Almares, tá? Estou falando do departamento, estou falando do nosso quintal aqui, tá? Então assim, eu acredito que seria muito frustrante para um jovem não participar de um coral, né, de um congresso de jovens. E para finalizar minha fala em relação ao coral, o que acontece? Normalmente o jovem, ele vai, e a família também vai para ouvi-lo, vai o vizinho, vai o amigo. Às vezes temos muitos jovens que os pais não servem a Deus. Então, pai, eu vou cantar no coral, num congresso lá. E o pai vai, às vezes, adentra a igreja pela primeira vez, vai lá ouvir o filho cantar, já chega lá, ele já recebe uma palavra poderosa, já sente a presença de Deus. Então, assim, eu já vi alguns campos que abriram mão de coral, e esses dias alguém veio conversar comigo, tipo, vou te levar lá na minha cidade para tu dar receita. Eu disse, rapaz, a receita tu já pode levar daqui mesmo, tá? Palavra, leitura da palavra, uma vida de comunhão, vida de oração. Não abra mão dos corais, porque é extremamente agregador. A gente vê pela tenda, né? Os corais que vão lá, traz já um familiar, como é fora, já, a tenda já é fora da congregação. Então alguém da família já vem, né? Já aconteceu de vir coral da congregação tal, mas vem um conhecido, vem um familiar participar lá, porque é fora o coral, então acaba trazendo pessoas não crentes. Sim. E a gente acaba, se a igreja, o pessoal é ligeiro, já ganha aquela alma. E nesta noite então está aqui o nosso irmão Reis com a família que veio aqui, né, irmão Reis? Seja bem-vindo. A nossa cantora aí, que daqui a pouquinho, jovem, né, pastor? Você é cantora da oficial da tenda, pastor. Faz parte do coral da Almares. É isso aí, olha aí. E aqui o nosso irmão João Arlindo, essa bênção aí, dá um cumprimento dos ouvintes aí, irmão. Eu quero saudar então os queridos irmãos, ouvintes com a paz do Senhor Jesus, né? O irmão Felipe, que está na direção do programa, irmão César, né? E o nosso pastor Jonas, né? E irmão Regis, irmã Marilei, a Veroni e a Georgiana. Todo esse povo aí, né? Eu estava ouvindo aqui o pastor Jonas falar, e eu gosto muito de ouvi-lo, porque ele é um homem sábio, né? Um homem que tem experiência e sabedoria, né? Então a questão dos coral eu acho muito importante, que eu faço as escalas dos coral lá em cima, e eu gosto, a gente sempre mescla, né? E a questão o coral é o espelho da igreja. Isso falando no geral, né, irmão Jonas? A juventude então nem se fala, né? Eu nunca trabalhei com jovens, nunca dirigi jovem, mas eu admiro o trabalho dele, porque o trabalho dele é bom. Se não fosse bom, ele não estaria esse tempo todo, né? Graças a Deus. É um homem de Deus, um homem sábio, né? Então é uma alegria estar aqui com você. E o pastor Jonas tem vários trabalhos, né? Não é só isso, né? Eu estava até elogiando ele. É uma espécie de elogio, pastor. Uma máquina, né? Isso é uma máquina, né? Só uma misericórdia. Ele tem um homem de talento, né? É verdade. Um homem sábio. Verdade. Muito bom ouvir isso. Irmã Georgiane, vamos cantar um louvor? Enquanto a irmã canta, vamos pedir para o irmão Reis fazer uma oração então. Tem uma irmã aqui, a irmã Ronaldo Ribeiro Vicente, pede orações aqui. Joel estava dizendo aqui, pura verdade que o senhor estava falando, tá? Hinos antigos são os mais lindos.
Meu Deus, irmão, o que houve contigo? Jogar futebol, né, irmão? O time que eu jogo não perde. Amém. O meu treinador especial. Vamos lá, irmão, vamos orar então aí. Quero... Arcelino. Assim, eu quero dizer para todos que estão ouvindo essa rádio nesse momento, né, que ouça, quem tem ouvido ouça o que a palavra tem para dizer. O pastor Jonas já está falando, mas não somente coral. Se você não participa de um coral, comece a se influenciar a si mesmo, né, comece a botar você mesmo em gostar de um coral, de cantar, que tudo vai ser para a honra e glória do Senhor. Não vai ser para o irmão Jonas, não vai ser para o irmão Regis, não vai ser para o meu irmão João Arlindo, mas sim para a glória do Senhor. Glórias a Deus. Então, oramos então. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Pai, aqueles que estão ouvindo nós, essa rádio, Pai, que seja aqui em Porto Alegre, seja em Sapucaia, seja em qualquer lugar, desde que escute essa voz, Pai, deixa entrar essa voz no seu coração, como uma cura, como uma salvação, Senhor, e que possa entregar para Jesus aquilo que é dele. Não deixe para entregar amanhã, não deixe para fazer amanhã aquilo que ele está te colocando para hoje. Se você hoje não é convertido, se você ainda não conhece Jesus, tenta se converter, tenta se arrepender dos teus pecados e vá conhecer Jesus. Assim eu digo essas palavras e deixo assim também essas pequenas palavras, mas são grandes para Jesus, são grandes para aqueles que buscam coisas grandes. Não vamos pensar em coisas pequenas, vamos pensar em coisas grandes, como falou o irmão Jonas aqui. Entrar numa igreja de parede escura, mas como você é luz, você vai clarear essas paredes. Você vai fazer a diferença nessa escuridão. Assim glórias a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu estive em São Paulo uma vez, né, e eu tive uma igreja lá. Ele não vai cantar. Então vamos entrar lá. Daquele casamento, a festa mais linda que na vida acontecer, a casa cheia de seus convidados, todos alegres e satisfeitos, e eles tão felizes. Mas chega a notícia para acabar a festa. O vinho que eles compraram acabou. Não tinha onde comprar, nem luva pra pisar. Pensaram, a festa terminou. Mas chega o convidado, vindo lá de Nazaré, e no último dia da festa apareceu. Foi uma honra receber, mesmo sem eles saberem. Convidaram Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando a notícia chegou, pois sua mãe lhe foi avisar, e voltando aos seus moços falou: fazem tudo o que ele mandar. Jesus mandou as talhas de água encher, e como ele mandou assim se fez. E então foi quando ele orou, e quando menos se esperou, tinha vinho na festa outra vez. Se Jesus está na festa, pode descansar. Se você o convidou, ele não vai faltar. Será a festa mais bonita de todos os tempos. Vai ter milagre na festa, pois a alegria dela não vai acabar. O convidado Jesus Cristo acaba de chegar.
ter milagre na festa, na festa. E quando a notícia chegou, pois sua mãe lhe foi avisar, e voltando aos seus gostos falou: fazem tudo o que ele manda. Jesus mandou as talhas já encher, e como ele mandou assim se fez. E então foi quando ele orou, e quando menos se esperou, tinha vinho na festa outra vez. Se Jesus está na festa, pode descansar. Se você o convidou, ele não vai faltar. Será a festa mais bonita de todos os tempos. Vai ter milagre na festa, pois a alegria dela não vai acabar. O convidado Jesus Cristo acaba de chegar. Pode esperar, pode descansar. Vai ter milagre na festa, na festa. Vai ter milagre 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 na festa. Glória a Deus. É isso aí, meus amados irmãos, estamos de volta com o nosso podcast, entrevistando hoje, né, Jonas Rocha, pastor abençoado de Deus aqui, né? Recebi uma mensagem há pouco do pastor Sandro, ele está lá na praia, está fazendo um tour com uma tenda, instalando hoje em Cidreira até quarta-feira, depois em Tramandaí, vai ficar 10 dias instalando a tenda lá. Então lá tem umas 5 igrejas lá que estão levando ele lá para tudo que é lugar lá. E o homem tem coragem, ele fica o dia todo, a noite toda, dorme na tenda, não abandona. O homem é demais. Que Deus abençoe o nosso pastor Sandro lá, né? E os demais ouvintes aqui que estão aqui, né? Hoje o Márcio não veio, né? Acho que o Márcio hoje foi para a sede ele pegar a Santa Ceia, e na Santa Ceia vai até mais tarde. Vocês estavam lá, irmãos? Estavam lá? Uma benção. Benção de Deus. Então tá. Pastor, se o senhor quiser ler uma palavra aí, dar uma palavra de uns 5 minutos, pastor. Então tá. Eu quero deixar aqui um texto para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos aqui, Isaías 43, versículo 18 e 19. Aproveitar que o homem é professor, né? Profeta Isaías 43, versículo 18 e 19. Eu gosto muito deste texto e lógico que nós entendemos que é uma mensagem para o povo de Israel, mas tem muitas coisas também que podemos aplicar aqui para nós, para o nosso tempo aqui. 43, 18 e 19, se você puder, abre teu aplicativo, abre tua Bíblia, para a gente ler esse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu gosto deste texto por alguns motivos, irmão Luiz Felipe, demais ouvintes, que muitas pessoas estão presas, estão aprisionadas no passado. São mágoas antigas, ressentimentos, raízes de amargura, ou falta pedir perdão, ou falta liberar perdão. E passa o tempo e essas pessoas não conseguem avançar, não conseguem passar de nível, de fase, né? Às vezes eu digo para a igreja, às vezes a virada de ano, e o ano será novo se as posições, se as atitudes foram novas, porque se nós mantivermos as mesmas posições antigas, né?
Vai virar o ano só no calendário, só na folhinha, né? Então aqui, não é para se lembrar das coisas passadas, e aqui logicamente das coisas que trouxeram dores, né? Trouxeram sofrimento, e tem pessoas com raiz de amargura, né? Tantos ressentimentos, e esses males espirituais acabam migrando para uma doença espiritual, com a depressão, a angústia, o medo, a ansiedade, alguns transtornos, né? Transtorno bipolar, e às vezes a causa dessas doenças físicas são algo espiritual, que um pedir perdão, um abraço, um aperto de mão, um desafeto, né? Voltar atrás em algumas posições, né? Fará com que tudo seja novo, né? As coisas novas, né? E Jeremias diz que é para a gente trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança, né? Então, um conselho de Deus para nós hoje, que a gente não fique remoendo lutas do passado, ressentimentos, né? Pessoas que guardam ressentimentos antigos, né? Às vezes passa de uma geração para outra, não se dão com alguns familiares, né? Até mesmo dentro da própria igreja, né? Que é algo inaceitável, né? Porque a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união, né? E um reino dividido ele não subsiste. Então é necessário, né, liberarmos o perdão, pedir perdão. Eu tenho dito que a gente perdoar é como a gente abrir a cela por dentro. Quem fica livre somos nós, né? Nós que ficamos livres. E às vezes a pessoa está aprisionada, não perdoou, me ofendeu, não perdoou. E às vezes a gente tem razão, mas nós como cristãos, nós precisamos perdoar mesmo quando a gente tem razão, né? Então o primeiro conselho aqui de Deus para o povo de Israel: não se lembrar das coisas antigas, né? Das coisas passadas, né? E aí no versículo 19, eis que farei uma coisa nova, e vai sair a luz, ou seja, algo que estava encoberto sairá à luz, todos nós veremos, né? E aí ele diz: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tudo que uma pessoa, irmão João Arlindo, e demais irmãos que estão me ouvindo, tudo que aquele que está atravessando por um deserto, tudo que ele precisa é de um caminho, porque é difícil se guiar no deserto, né? E quem se perde no deserto fica caminhando dias e dias, né? Se sobreviver em círculo, né? Agora, quem precisa de uma saída, né? Precisa de um caminho para seguir. Então, para que consigamos sair de um deserto, dos desertos da vida, primeira coisa, um caminho, né? E é interessante esse texto aqui, porque se tem um caminho no deserto é porque alguém chegou antes e colocou um caminho. Diz: olha, é por aqui que vocês têm que ir, é neste caminho aqui para vocês não se perder. Se a gente não tem um caminho no deserto, a gente não sabe, irmão Luiz. Se a gente está chegando no fim do deserto, se a gente está na metade. Se existe um caminho, é verdade. Alguém fez, caminhou. Alguém chegou primeiro. Eu agradeço a Deus por isso, porque quando a gente vai para um deserto levado pelas mãos de Deus, né? Alguém chegou primeiro, né, para fazer alguém chegou primeiro, fez o início daquele caminho e também fez o final daquele caminho. Então não é um atalho, não é um caminho feito por homens, é alguém que chegou antes, alguém que conhece o deserto, né? E também nós que somos aí pentecostais, assembleanos, né, se fala muito dessa questão de deserto, né? Deserto, só num deserto, né? Mas tem desertos que é o próprio Deus que nos coloca para nos aperfeiçoar. Jesus está no início do seu ministério, né? Foi batizado por João lá no Jordão, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou ele para o deserto. Lá ele foi testado, lá ele foi tentado, né? Durante 40 dias. Estava no início do ministério, precisava ser aperfeiçoado, né? Passou fome lá, né? E aí depois os anjos serviram ele, né? Então no deserto para crente não é só pedra, tem pão também, né? Deserto para crente não é só fome, tem anjos servindo no final, né? Então assim, primeira coisa, né, que aquele que está passando por um deserto, nem sempre por um pecado, estou num deserto. Agora, tem desertos que nós entramos por conta própria, né? Agora, quando é Deus que nos coloca nesse deserto, Ele vai colocar um caminho também. Só, tu vai por aqui, eu vou te aperfeiçoar neste caminho, nesse deserto aqui, tu não vai morrer. Então, a primeira coisa, irmão Luiz, precisamos de um caminho. Quem está no deserto? Para sair do deserto, né? Senão a gente morre caminhando em círculo, né? E a segunda coisa, quem precisa, né, para sobreviver no deserto? Primeira coisa, precisa de uma direção, um caminho. E a segunda coisa, precisa de água, né? Deserto. Quem é que sobrevive, né, num deserto sem água?
Então aqui, o que Deus está dizendo? Eu vou colocar um caminho, eu vou chegar primeiro, eu vou fazer um caminho para vocês, eu vou aplanar esse caminho aqui para que vocês caminhem, e quando vocês sentirem sede, estou colocando um rio no ermo, né? Estou colocando um oásis aqui. Então, para ter uma direção, um caminho, e para ter sobrevivência, um rio no ermo. Então, quando é Deus que nos coloca no deserto, a gente não morre, né? Porque deserto não é lugar de moradia, é lugar de travessia, né? A gente atravessa por esse período aqui, e é lógico que aquele que consegue passar pelo deserto, ele vai sair do outro lado muito mais fortalecido. Verdade. Vai sair cheio de experiências, cheio de testemunhos, né? Porque na nossa caminhada da fé, que em muitos desertos a gente vai entrar. Uns por conta própria, outros porque Jesus mandou, isso, né? Que eu ia falar, pastor. Muitas pessoas se colocam no deserto, né? Por não fazer a coisa da maneira correta, né, pastor? Não ouvir a voz de Deus. Sim, são decisões erradas, né? Decisões erradas, isso. Toma decisão sem consultar a Deus, né? Verdade. Eu cansei de fazer isso, né, pastor? Quem não? Quem não? Estou falando porque tem experiência própria. Né? Quem não? Acho que nessa mesa que todos muitos nós... Muitos desertos, Deus me colocou e saí vitorioso, né? Mas muitos por imprudência, por não pensar direito, não ter paciência esperando em Deus. Sim, são decisões que a gente toma sem consultar a Deus, né? Verdade. Sem consultar a Deus. Pode ter a palavra. Olha, essa palavra do meu irmão trouxe muito linda, que ele fala, se passaram pelas águas, elas não se submergerão, se passaram pelo fogo, a chama não arderá em ti. A própria palavra sustenta ela mesma, pelo poder dela, né? O irmão Jonas deu uma explicação muito boa, né? Você tem colocado. Então essa própria palavra, né? Ela se sustenta por si só, porque ele está falando de salvação, né? Ele é o Deus da salvação, o Deus da palavra, o Deus do caminho, né, irmão Jonas? Você falou aí, né? Que nós estamos falando desse caminho, né? O caminho é ele, né? Então ele é o Deus que salva Israel. O título tem um título aqui, né? Sim. Não vamos entrar nesse detalhe, mas ele diz só Deus resgata Israel, né? Está falando de salvação, de resgatação. E ele é o Deus da água, o Deus do fogo, né? Quando se vai pregar isso aí, né? Nós teríamos tantos exemplos, né? Lá os rapazes lá do Daniel, né? Estavam na fornalha do fogo, não foram queimados, né? O Rio Jordão abriu quantas vezes, o Mar Vermelho abriu. Então ele é o Deus que tem o comando de tudo e nos dá esse caminho, irmão Jonas. Você falou, o senhor falou, nos mostra esse caminho para nós sair desse deserto. Sim, até o próprio os hebreus, né, na verdade não era a nação de Israel, não estava constituída ainda, né, quando fica lá no Egito, né, e o próprio Deus enviou eles pelo deserto, né, mas lá, pelo fato de ter sido Deus que enviou o povo, né, quase 2 milhões de pessoas, né, 600 homens sem contar mulheres e crianças, Deus enviou ele para lá, mas não faltou provisão, não faltou maná, não faltou codorniz, e também é importante isso aí que o senhor falou, e aí não faltou lá o alimento, né, inclusive roupa, né, calçado, né, roupa não envelhecia, o calçado, então assim, só ficaram 40 anos lá porque murmuraram, né, que alguns estudiosos dizem que 40 dias, 50 dias, né, já chegariam ali a Canaã, né, então assim, aí tinha a nuvem, né, a coluna de fogo à noite, né, a nuvem, né, durante o dia, né, porque Deus conhece o deserto, né, então à noite temperaturas negativas, né, durante o dia 50 graus, então assim, o que o povo precisava para continuar caminhando? Uma nuvem, né, trazendo refrigério para eles ali, e uma coluna de fogo aquecendo eles e também dando direção, e quando tiveram sede, a rocha, saiu água da rocha, né? Então isso que pegando um gancho que o irmão Luiz falou agora, questão de deserto não é de todo um mal, porque no deserto, quando a gente é enviado por Deus, a gente presencia os maiores milagres, né? A gente tem uma proximidade com Deus maior, né, pastor? Com certeza, porque no deserto a gente entende que a gente é totalmente dependente de Deus, né? O Moisés ficou 40 anos lá no palácio lá, né? E aí depois mais 80 anos no Egito ali, as experiências que ele teve no deserto, melhor dizendo, ele nunca tinha vivido no palácio, né? Sarça pegar fogo, Deus se manifestando lá, né? Aí Deus manda um vento oriental lá, sopra sobre o Mar Vermelho, né? O mar se abre, né? E aquele mesmo mar que se abriu, né? Passou o povo de Deus em terra em pés enxutos, né? E o próprio Deus fechou para que os inimigos perecessem naquele mar, né?
Então é algo tremendo que acontece no deserto, mas quando Deus nos leva, e outra, Deus ele sempre nos leva para o deserto com um propósito, diferente desses desertos que a gente se enfia, né, por conta própria, né? Sim, aí... né? É que nem assim, uma coisa bem simples assim. Verdade. Tá trabalhando, Deus abriu uma porta de emprego, né? O camarada vai lá, daqui a pouco não gosta mais do serviço, ó, pediu as contas. Deus não falou nada, Deus só abriu, o cara vai lá e fechou a porta, né? Fechou a porta. Aí depois vai pedir oração, irmão, estou passando por um momento de escassez, me ajuda e leva currículo para todo mundo. O deserto que o camarada entrou, Deus não falou pro cara sair, né? Então assim, diferente se ou Deus não trabalha, né, pastor? Tem gente que também não gosta, né? Deus abre a porta, mas o cara tá lá e não trabalha. Né? Tem um amigo meu que fala, o Josiel, o famoso Mini, e ele tem uma expressão para isso, assim, tipo, um cara não gosta de fazer uma coisa assim, ele é tímido pro trabalho. Aí meio tá atrás, Deus abriu uma porta, mas ele é bem tímido pro trabalho. Aí ele pede as contas, depois tá chorando, pedindo oração, né? São esses desertos que a pessoa entra, né? Claro que tem coisa muito mais séria do que essas questões assim, de desemprego, né? Questões terríveis, né? Que a pessoa erra, peca contra Deus, não se arrepende, não pede a direção, né? E acha que pode andar sozinho, acha que não é mais dependente de Deus, né? Vai pro deserto, né? Mas Deus, por misericórdia ainda, né? Quando o povo estava no sofrimento, clamava a Deus, né? Deus enviava lá um libertador, Deus resgatava com tipo com a serpente, né, pastor? A serpente ali, né, que vinha lá e mordia, eles morriam, né? Sim. Aí eles fizeram uma serpente lá para olhar e a pessoa não morrer, né? De bronze, É um socorro, né, que Deus... Depois já estava idolatrando a serpente. E na verdade ali, que Deus mandou era que olhasse para a serpente, né? De vez em quando alguém tem essas pegadinhas aí em relação aos nossos irmãos católicos, né? Não, mas eu adorava a imagem, mas na verdade Deus mandou olhar para a serpente, não mandou adorar. E na verdade aquela serpente que tinha sido levantada lá já estava apontando para Cristo, né? Então estava sendo erguida lá, né? Mas era para olhar, né? Era só para olhar para aquela serpente de bronze lá, né? Sim. O povo que já deu uma distorcida começou a adorar, porque senão a Bíblia não se contradiz. Como é que o mesmo Deus, que vai falar lá em Êxodo 20, que é um dos primeiros mandamentos, não é para ter outros deuses, né? Não é para adorar a imagem de escultura, como é que esse mesmo Deus aqui ia estar mandando adorar uma serpente, né? Então sim, é para olhar para a serpente, e aí seriam curados. O mesmo que destruiu ela, né? Mas eu sou muito positivo nesses detalhes, assim, eu digo, irmãos, tem gente que idolatra a caixinha de oração na igreja. Nós podemos falar aqui, porque é uma realidade. Que tem gente que botou o nome na caixinha de oração e anda de perna pro ar e quer benção. Se não é, irmão, a gente tem que se posicionar, né? Então, vários detalhes que a gente fala, e fala pela Bíblia, né? Eu vou pesquisar, vou procurar. É outra questão, essa questão da idolatria é terrível, né? A idolatria é culto aos demônios, que os idólatras não vão entrar no céu, não vamos nem entrar nesses detalhes, né? Mas é que a gente falou essa questão, mas é uma série de coisas que envolvem. Mas falando já. Mas eu que envolve, né? Eu sempre digo. Falando suave, mas. Isso é bíblico, né? Desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento, os idólatras. Nosso João Batista hoje está, né? Essa é uma verdade, né? O João ali tem toda a liberdade de falar o que Deus colocar no seu coração. Igreja, tem gente que ele tem que ir lá na frente, sempre para alguém botar a mão na cabeça do irmão, te posiciona, vai orar e vai jejuar. Eu acho importante. Existem 3 razões para botar a mão na cabeça, o irmão sabe, isso é uma questão bíblica, tu vai estudar para ver. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a mensagem é sobre salvação. Agora o senhor falou, agora o senhor fala as 3 razões. Agora eu fiquei curioso. É como aquela coisa, tem gente que. Eu disse, irmãos, não podemos idolatrar. Eu tenho que colocar meu nome na caixinha, mas eu, João Arlindo, tenho que me posicionar. Tomar uma decisão. Mas é que é um processo, né, pastor? É um processo também, né? Muitas pessoas. Tem pessoas que chegam do mundo na congregação, pastor. O senhor deve ser testemunha, do irmão também. Tem pessoas que chegam hoje na congregação, uma semana depois os caras são crentes, alinhados. Mas tem cara que demora 10 anos. Né? Não adianta, é um processo, né? Cada um, né, pastor? E não é fácil. A gente avalia. Eu ganhei alguma alma para Jesus em todos os lugares que eu fui, né, pastor? Ganhei almas assim, umas maneiras assim, sobrenatural. Né? Uns se transformaram, assim, uns que tu olhava assim, não, esse nunca vai ser. Eu olhava, eu pregava para ele e eu falava com Deus, esse cara nunca vai ser crente. Daqui a pouquinho dava uma reviravolta na vida dele. Ele chegava, irmão Felipe, ora por mim. Eu trabalhei na Petrobras, fui guarda lá, né, pastor? Nós éramos em torno de 100 guardas lá.
eu saí de lá 2 anos, né? Através da minha vida, 20 guardas aceitou Jesus, eu fazia culto lá, né? 20 guardas e fora o pessoal da Petrobras, que lá, os terceirizados que ia lá, e eu falava de Jesus. Eu ia no Fumódromo lá, que tem cada canto lá, não sei se você já entrou lá dentro, já ouviu falar, cada canto dentro da Petrobras existe uma sala um pouco maior que essa, toda aberta, e o pessoal vai fumar, só pode fumar ali. E eu era guarda, né? E eu ia pra lá e eu pregava a palavra. E os caras tinham que vir fumar lá e eu, a palavra deles. Passou alguma hora alguém lá naquele Fumódromo, sabe? E são vários, né? Lá é gigante, né? E na minha época que eu trabalhei lá, tinha 15 mil funcionários terceirizados trabalhando. Imagina a proporção do negócio, né? E muitos guardas eu vi assim, aceitar Jesus e ser mudada a vida deles, né? Extraordinariamente. É importante o que o senhor falou aí. Na verdade são aquelas sementes que caem na terra boa, né? E a gente que não conhece o coração do homem, né? A gente olha o estereótipo assim, pá, isso aqui é uma terra cheia de espinho. Isso aqui as aves do céu vão chegar e vão levar, né? Mas o Espírito de Deus, né, já sabe se vai ser uma terra boa ou não. E é uma coisa importante, só pegando um gancho aqui, qual é que é o nosso papel? Pregar o Evangelho. E assim... abrir a boca, né, pastor? Pregar o Evangelho, toda criatura, né? E assim, não diz que eu tenho que convencer as pessoas, eu tenho que pregar o Evangelho. Essa não é uma ação nossa, essa é uma ação do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá, mas vai convencer do que se eu não pregar? Então sim, é uma obra conjunta, né? Eu prego o Evangelho, né, semeio ali, e o Espírito Santo vai convencer a pessoa, né? Então é importante a gente também, eu sei que muitas vezes a gente se frustra na caminhada de pregar o Evangelho, e convida para a igreja, e leva, e ora, e visita no hospital e tal, e às vezes a pessoa não se converte. Mas assim, é frustrante, lógico que a gente quer ganhar o maior número de almas possíveis, mas o mais importante, pelo menos para nós, como pregadores da palavra, como aquele que está semeando, é que a gente não se omitiu em pregar o Evangelho. Então, sim, o perigo seria assim, olhei e não preguei o Evangelho. Então, sim, aí seria preocupante, né? Então a gente tem que pregar. Vai semeando, né? Vai semeando e um certamente vai cair na terra boa, né? E vai frutificar. Pastor, mudando agora de assunto, né? Nós vamos instalar a tenda agora lá no morro, né? Vamos instalar agora essa semana aqui na Bela Vista. Depois nós vamos instalar lá na Lomba da Palmeira. 27, 28 e 29 de março. Tá, agora aqui na Bela Vista, né? Depois o mês de abril lá na Lomba da Palmeira. O mês de maio na Alvorada, no Viaduto da Vargas, nós já arrumamos um terreno. E daí nós temos 100 tenda para instalar. O nosso projeto na verdade né? Tem um projeto. O Márcio já está meio a par. Nós vamos instalar ali onde está o São Jorge. O São Jorge fica perto do senhor, ali da congregação do senhor. Se não me engano, o mercado. Sabe o estacionamento do São Jorge ali? Sim, na Justino também. Eu sou amigo do dono ali, daí eu fiz um trabalho para ele, né? E eu tô namorando o estacionamento aí para nós colocar tenda. Ali seria um lugar interessante nós colocar tenda. E outra tenda que eu quero colocar lá perto da sede, para nós unir umas 2, 3 congregações. É o que eu ia te passar agora, Felipe. Pelo que eu estou sabendo, junho estão já meio que acertando com o pastor Cássio, da Nelly. A princípio seria no campo do Itapemirim, que é ali pertinho. Mas tu viu? Mas se conseguir o estacionamento do São Jorge, fica mais perto da congregação, e eu acho que é um ponto mais estratégico, ele é melhor para nós unir igreja. Pastor, e na Teodomira ali nós ganhamos 3 casais. No último domingo a tenda nem estava instalada lá no terreno, tá? Nós já estávamos fazendo o último culto na congregação, e congregação lotada. Não tinha lugar para sentar. Entrou um casal que viu a tenda no sábado. Aí foi pra tenda, não viu. Só que daí, como era próximo, eles viram que era da congregação e entraram ali. Pediram adesão. Agora tem um detalhe, eu conheço bem o campo do Itapemirim. Está 1 ano parado na fé, o casal. Irmãos, ali o campo do Itapemirim é bem mais melhor que o estacionamento de São Jorge. Vou te dizer porque, pela comunidade que tem em volta daquele campo ali. E ali eles fazem culto no campo ali, tem um pastor da rádio lá de baixo, ele faz culto ali, e ali o pessoal vai ali ouvir, e ali tem muitas casas perto, questão de movimento de casa. Mas, pastor, eu acho que também o movimento daquela Avenida Justino Cambuim ali é forte, né? É forte, mas
eu acho que é interessante daqui a pouco Do o movimento, mercado, né? e não parar e entrar para a tenda, é melhor fazer no Itapimirim, de repente, que ali o pessoal vai e fica. Ali é um foco. É que aquele né? pessoal ali só escuta e não toma posição, né? Eu tô meio assim, né? Que alguma tenda já foi feita ali, né? Alguma tenda já foi feita ali, né? O pastor Jonas falou aqui, tem que convencer o Espírito Santo. Quem tem que convencer o Espírito Santo. Uma curiosidade, o meu primeiro trabalho como obreiro foi numa tenda. Primeiro trabalho. O pastor Cássio, na época do pastor Bento ainda. E a tenda que a Assembleia de Deus comprou aqui, nós fomos em Canela, o pastor Pedro Paixão. O ministério dele sempre com tenda. Ele era pastor presidente lá, e tinha caminhão e tudo. Nós fomos lá para acertar a compra de um caminhão lá, na época, muito tempo atrás, né? No fim, o tio Beto, né? Que ele era cunhado do pastor Bento, né? Ele acabou doando uma tenda para a igreja aqui de Sapucaí do Sul aqui. Aí foi montada essa tenda no final na Jorge Assum, ali desce o viaduto da Jorge Assum, sei. À direita, ele ficou 52 dias ali. E o pastor Cássio era o responsável ali. E aí eu era obreiro novo, eu era auxiliar ali, né? Tava chegando e aí ele me convidou para trabalhar, para ajudar na tenda, né? E eu sou filho de crente, tudo, né? Mas trabalho de tenda não era. Eu vim numa igreja batista, né? Fiquei bastante tempo na Batista, nasci na Batista e tal. E aí não tinha essa característica assim de fazer tenda e tal, evangelística, né? E aí fui pra tenda, aí só tal dia, né, tal noite vai começar o culto lá e tal. E aí, o inverno, né? E aí compramos serragem, botamos serragem toda aquela tenda, assim, um monte de cadeira e tal. E aí eu cheguei naquela tenda de terno, arrumado. E o tio Marco, o pai do pastor Cássio, olhou pra mim e disse: rapaz, tu tá muito bonito pra ficar aqui no estacionamento, que vai lá pra dentro da tenda. Então, pai, eu cometi essa gafe aí, que não sabia como é que funcionava. A tenda depois... a gente geralmente pede pra vir de camiseta, porque fica muito formal, fica aquela coisa, né? Espanta então espanta as pessoas, porque as pessoas mais humildes, num lugar humilde, chega de terno e gravata, não vou lá, sim, eu tô fora do céu, entendeu? As pessoas se excluem. E eu fui lá humildemente para cuidar dos carros, né? E o tio Marcos se compadeceu de mim: rapaz, tudo de terno, sapato de bico fino para cuidar de carro, não tá muito bonito. Não era de jacaré, cor de jacaré? Não, isso aí é pretinho. Eu não sou adepto a esse prateado. Na Piratini também. Ele foi de terno e gravata. Era para pintar a grade, né? Essa aí também é boa. Então assim, é isso aí, meus irmãos. Estamos com o nosso pastor Jonas Rocha. Vamos estar passando esse comercial? Né? Vamos passar comercial? Então tá, vamos passar comercial então. Pra ele nada é impossível, tudo ele faz. Rei do Pergolado, o melhor em pergolado. Executamos o seu projeto. Venha um orçamento. Fone WhatsApp 519-9975-49 ou nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Rei do Pergolado. Quando ele fala, Estamos de volta, meus amados irmãos, com o nosso convidado desta noite, pastor Jonas Rocha. Olha só, tá sendo hoje então muito legal aqui. Esse homem é conhecedor da palavra, com mais nosso irmão Arlindo aqui. Meu Deus, é um joga pra cá, joga pra lá. Eu tô aqui pequenininho, né, me defendendo. Ele é professor da galera. Eu sei, o homem é uma máquina. Eu gosto de ouvir. Então, meus amados irmãos, você que está aí, peça ali sua oração, deixe seu nome aqui nos comentários, né? E minha internet que parou, irmão. Parou total aqui. Mas tá bom. Olha aí, ó. Meu Deus, agora abriu aqui a imagem. É Arcélio Moura. Agora me corrigiu o nome dele aqui, tá? É nosso futuro vereador de Sapucaí do Sul, né? Em nome de Jesus. E ele fez mais um comentário ali. Pastor Jonas está fazendo um trabalho grandioso Com os jovens. com os jovens. Ele dá os parabéns. Ô, Marcelo, um abraço pro senhor. Deus abençoe toda a sua família. É isso aí.
do nosso Márcio, né? Até então não falou nada, tá em silêncio total, né? Só escutando nós. Ele está só ouvindo. Pastor, o senhor quer dar para nós finalizar, né? O senhor quer dar um testemunho, quer falar algo da congregação, algum plano, algum projeto? O senhor tem 5 minutos aí para nós passar para os nossos ouvintes. Vamos lá então. Irmão Luiz, o que eu tenho focado aqui no Jardim América, né? Claro que tem vários departamentos, né? Uns já estão aí andando com as próprias pernas aí, mas o que a gente tem focado bastante também, e é uma preocupação nossa, né? Questão de crianças, né? Ontem foi comemorado 1 ano que nós aí foi implantado ali um departamento de evangelismo. Na verdade ele é um braço do departamento infantil, todos os sábados às 15 horas aqui no Jardim América, né? E aí qual é que é o foco? Crianças carentes, né? Crianças cujos pais são drogados, né? Que não servem a Deus. Além de ser pregada a palavra, tem a questão lúdica, né? Logicamente tem a questão de entretenimento e também tem o alimento físico e o espiritual, né? E ontem se completou 1 ano, né? E já deu muitos frutos, né? A gente é grato a Deus pelas professoras, né? Que têm trabalhado, também os esposos que têm nos ajudado, e também todo sábado tem alimento para as crianças. Tem crianças que chegam ali, a única refeição que elas têm no sábado é a alimentação ali no Jardim América, né? Então assim, e Deus tem feito grandes coisas ali. A gente fica muito feliz porque nós vimos testemunhos de crianças de 6, 7 anos ali, né, que levaram o evangelho para dentro da sua casa. Só 2 exemplos aqui. Uma menina desde os 7 anos ela tentava se matar, desde os 7 anos. E aí diz que ela sempre ouvia uma voz para cortar os pulsos, né? Durante todo esse período Jesus cuidou dela, guardou ela. E ela disse assim que chegou um momento que a voz, né, e hoje ela sabe que é o próprio diabo, né, teve esse entendimento aqui, aquela voz disse assim, não, agora tu para de cortar os pulsos e corta o teu pescoço. Uma criança de 7 anos. Meu Deus. 7 anos. Né? Que a gente julga que, né, que o inimigo não pode tocar, muitas pessoas de fora. Não tem pecados, né, inocente e tal. Então assim, o diabo ele tem urgência em matar no ninho. No ninho. Crianças, adolescentes, né? Até que ela conheceu Jesus, né? Foi ministrada, os professores oraram, né? E está liberta, né? Uma outra criança foi distribuída, acho que em torno de 20 Bíblias. Uma criança recebeu aquela Bíblia como se ela tivesse recebido um presente, se abraçava naquela Bíblia, né? Grata a Deus, né? Porque estava ali com uma porção da palavra, né? E um outro menino também, né, o pai não serve a Deus, uma família assim totalmente desestruturada, né? O pai estava se enforcando e ele e a mãe chegaram no momento ali, né, e clamaram ali para que o pai não fizesse aquilo ali, e o pai desistiu de se suicidar, né? Então são crianças aqui do bairro, aqui do Jardim América mesmo, né, que tem ido aí. Então todos os sábados, às 15 horas, né, estamos ali, as professoras estão ali falando de Jesus, trazendo um alimento espiritual, né, e um alimento também físico, né? Então as crianças aqui do bairro são bem-vindas também ali, né, serão acolhidas ali, serão encaminhadas também ali, né, se estiver sofrendo ali maus tratos, abusos, né, tem conselho tutelar também, né, que a gente se vale também desses órgãos aí, né. Então esse trabalho aqui, né, que nós estamos focando bastante também, e departamento da família, né. Claro que tem departamento de jovens ali na nossa igreja e tal, departamento da música, né? Tem os corais, tudo certo, né? Mas a minha preocupação é as crianças, né? E também departamento da família, né? Temos alguns jovens que estão namorando, estão se preparando para o casamento, né? E é necessário passar pelo curso de noivos, é necessário que os casais façam o curso Casados para Sempre, né? Inclusive, a sua congregação tem isso, pastor? Tem, estamos implantando já tem algum tempo já, né? E aí a nossa preocupação maior, né, tem sido com esses 2 departamentos. É claro que tem departamento de jovens, né? A gente segue ali apoiando, né? Enfim, está na veia, né, essa questão de trabalhar com jovens, né? Então esses trabalhos a gente está muito feliz aí porque está andando e já está dando frutos, né? E também ontem falava a respeito disso aqui também, né? Muitas pessoas falam sobre a volta de Jesus, os sinais que antecedem a volta, né? Guerras, rumores de guerras, né? Fome, terremotos, pai contra filhos, filho contra pai e tal. Faz muitos anos que já existe, muitos séculos que existe isso, né? Mas também fala de esfriamento do amor, né?
Isso aqui dentro da igreja, esfriamento do amor entre casais, né? Casais que vivem como amigos, né? Dentro de casa, né? E a gente está falando da igreja, né? Também muita apostasia, né? Deixam de amar o evangelho, deixam de amar vir aos cultos, né? Por incrível que pareça, né? Passou o tempo da pandemia, eu fui um que me enganei. Eu pensei, olha, agora vai encerrar esse período da pandemia, o povo vai brotar na igreja, né? Porque é 25%, é 30 pessoas, é 50 pessoas, é um espaçamento, né? E pensei assim, agora virão, quando encerrou o período de pandemia, né? Infelizmente me enganei, né? Muitas pessoas ficaram desigrejadas e algumas pessoas também estão... No caso desse casal, ali dá tempo. Desigrejados, né? E assim, irmãos, a questão, acho que eu tenho algum minutinho, né? Tranquilo. A questão de desigrejados, né? Que é uma nova modalidade, né, de crentes desigrejados, totalmente antibíblico. A Bíblia diz que nós devemos congregar. Primeira coisa. O desigrejado, ele não ganha almas. Vai levar para qual igreja se ele não congrega em lugar nenhum? O desigrejado não desenvolve dons. Porque onde é que a gente desenvolve dons? Na igreja. Aprende a cantar, tocar, né? Desenvolve aquele dom, né? Aquele talento que Jesus deu, né? É na igreja. Então, assim, olha como esse movimento dos desigrejados é um movimento diabólico. O desigrejado, ele não aceita ser apacentado por ninguém. O desigrejado, ele não aceita que tenha uma autoridade espiritual sobre a vida dele. O desigrejado é a pessoa que ele não quer viver como um corpo. E a igreja é um corpo. Nós somos membros do mesmo corpo. Agora, digamos assim, que eu tire esse dedo aqui, que faz parte do meu corpo aqui. Tire ele fora aqui. Questão de dias, de horas, ele vai apodrecer, né? Ele vai morrer. Então, assim, quem deixa de ser corpo, morre, né? Então, assim, a gente precisa viver em unidade. A gente precisa viver em união, a gente precisa viver em comunhão. Então, assim, um alerta, né, para aquele assim, ó, que está desigrejado. Procure a igreja não mais perto da sua casa, mas que esteja mais próxima da Bíblia, né? Também tem várias igrejas assim, né? Tem muitas ofertas. Então, assim, não é... lá na bola de neve. Tá querendo me enrolar meus pés, né? Eu já falou da parede preta, agora falo do... Vamos finalizar o negócio da bola de neve aqui, né? A lagoinha, né? Se a bola de neve quando derrete vira a lagoinha, né? Assim, tu tá rindo, né? Tu vai ser processado junto comigo. Tem que ter um advogado bom aí na rádio, né, para nos defender. Mas assim, ó, em relação ali à parede preta, só para finalizar, em questão de Alagoinha e Bola de Neve, outras comunidades, né, outras igrejas aí que migraram, algumas migraram da própria Assembleia, né? Não estamos de forma alguma demonizando esses irmãos, de forma alguma. Eu não estou dizendo que Deus é membro da Assembleia de Deus, tá? Não é isso aí. Só que o que eu defendo é que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade e a gente precisa ser autêntico. Eu não estou dizendo que os irmãos lá estão errados, tá? É uma estratégia, né, que eles têm lá, e amém, usem essa estratégia para ganhar pessoas aqui. Sim. Só que a estratégia que eles usam lá não significa dizer que eu tenho que implantar dentro da Assembleia de Deus, né? Então, assim, só por causa disso, né? A gente tem os pioneiros lá, né? Fomos ensinados assim, né? Sou da época do saudoso pastor Bento, né? A gente foi ensinado assim, né? E assim, o departamento, conforme eu falei, vai fazer 41 anos, né? E centenas de jovens, né? Uma igreja bem consolidada, várias congregações, vários núcleos de jovens, né? Jovens sendo batizados no Espírito Santo, os que foram crianças, adolescentes, são jovens, estão casados, né? Continuem congregando. Então, assim, minha resistência a esses movimentos é querer trazer isso para dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus. Irmão, se Deus deu uma estratégia lá para as comunidades, né, vamos deixar a luz apagada, né, vamos botar lá uma fumacinha, um globo lá, vamos botar um tonel, amém, tranquilo. Né? Então, assim, eu sou defensor da autenticidade. Vamos ser autênticos, né? Nós temos uma identidade aqui e assim, não precisa mudar nada em relação à Bíblia. Tá? A Bíblia diz Billy Graham lá que é mais atual que o jornal de amanhã, né? No início da minha fala aqui, o senhor perguntou para mim qual é que é o segredo, né? A questão da juventude para se manter firmado. Eu falei para ele, irmão João Carlito, que é a palavra, né? Se a gente quiser saber a nossa origem, a gente lê a palavra. Se a gente quiser saber o nosso destino, a gente lê a palavra. Se a gente quiser saber de que forma a gente precisa se comportar para chegar no céu, lê a palavra. Verdade. Existe um clamor muito grande hoje em mudar algumas coisas, em ressignificar a Bíblia, né? Porque os defensores dessa ideia, o que eles fazem? Se está me incomodando alguma coisa aqui na Bíblia,
nós vamos ressignificar ela, né? Nós vamos tirar essa parte aqui, né, para poder aglomerar todo mundo. E na verdade, nós é que temos que nos moldar a Bíblia. Nós é que temos que nos moldar a Bíblia. Não é a Bíblia. E a gente, a Bíblia, né, não é nos outros, né? E assim, a Bíblia é a carta que o noivo escreveu para a noiva. A partir do momento que eu não leio a Bíblia, eu estou dizendo para o noivo, não me interessa saber o que tem para me dizer aqui, tá? Então, um abraço para os nossos irmãos aí da Bola de Neve, né? Das comunidades, né? Da Lagoinha também, que Deus abençoe vocês de uma forma generosa, tá? Mas que venha para a Assembleia. Se quiser, né? São bem-vindos. Eu digo para os irmãos assim, até uma das matérias que a gente, por bondade, leciona lá no Kairos, lá, é sobre ética ministerial, né? Ética cristã. Eu, como encarregado de congregação, eu não convido ninguém que esteja congregando para congregar comigo. Eu nunca fiz isso e nunca farei isso. Questão ética, né? Sim. Como é que, digamos que o senhor irmão Luiz é encarregado de uma congregação, daí tem o irmão Luiz Arlindo lá, o irmão João Arlindo, que está trabalhando lá, aí eu vou lá e convido ele para congregar aqui comigo. Deus não, tem certeza que Deus não se agrada disso. Então assim, a questão de ética, né, ministerial, eu não quero que faça para mim, não faço para os outros. E outro, como é que a igreja o reino vai crescer se eu começar a convidar só crente para vir para a igreja? Não temos um mundo para ganhar. Aí eu vou lá, convido, ou saio de uma congregação, levo uma penga junto comigo. Não, eu assim, irmão, isso aqui fere os meus princípios de ética, tá? Então não faço isso. Se a gente quiser ganhar almas para Jesus, tem os nossos vizinhos, né? Tem vizinho da congregação, às vezes que não serve a Deus, né? Na nossa rua certamente tem pessoas que não servem a Deus. Eu fiz Kairos, missões, eu aprendi que missões tu começa dentro de casa. Pastor, segue pro teu vizinho, segue pro teu bairro, segue na tua cidade. E tem muita gente que tem a visão que missão é tu pegar e ir para África. Verdade. Como é que tu vai ir para África se muitas vezes tu não consegue ganhar o teu vizinho que é do lado de casa? Pastoria, tu vai fazer o que é na África? Às vezes não atravessa a rua para evangelizar, quer atravessar o oceano, né? Exatamente. Ô, pastor, então, mas o evangelho é só pregar e colhe o fruto. Só falar para as pessoas. Sim, é verdade. A gente eu tenho vivido isso. Pouco tempo que eu tenho pregado e tenho ganhado alma, pastor. Num casamento que eu fui, eu e minha esposa, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer nesse casamento? Achei um senhor lá e disse, vou pregar Jesus para aquele cara lá. Sentei na frente dele e comecei a falar para ele de Jesus. 6 meses ele foi na Assembleia, não conseguiu se batizar, porque ele estava esperando um transplante de coração, né? Então ficou doente, né? Mas aceitou Jesus. Então o evangelho, se tu começar a pregar, tu vai colher os frutos. Tá. O problema é que as pessoas não pregam. Eu só preciso falar mais 2 coisas aqui, por favor. Por bondade, e me conceda esse período aqui. O horário dos nossos cultos aqui. Terça-feira, das 20 às 22 horas, tem ensino da palavra e oração. Quarta-feira, às 14h30, círculo de oração, as mães de joelho. Quinta-feira, também um culto de cura divina, libertação, E também no sábado, culto de jovens, às 20 horas. Domingo pela manhã, escola bíblica de jovens, né? E domingo à noite, às 19 horas, culto da família, ou culto público, né? Então nós convidamos a todos, os ouvintes, né? Os desigrejados, né? Também, os que não professam a nossa fé, os irmãos católicos, enfim, de outras religiões, de outras seitas, também serão bem-vindos ali. Rua Irmã Edviges, 552. Isso, sei qual é essa rua. É na Rua do La Salle. Sei qual é essa rua. Sei. Rua do La Salle. Rua Irmã Edviges, 552, às 19 horas, o bairro Loma da Palmeira, loteamento Jardim América. E também falando sobre ensino da palavra, né? Esse curso eu já tenho um casal que eu vou indicar para o senhor. Benção. Não é da Assembleia. Não tem problema. Na verdade Esse curso, um casal vai se casar agora em setembro, daí eu já vou usar um pretexto para nós tentar pegar eles. O livro aqui, o básico, né? O curso básico, o Kairos aqui são 15 livros, R$55, a inscrição mais o livro, todas as quartas-feiras. Aonde? Na sede, às 20 horas, tá? Quem quiser fazer o curso do Kairos. Isso aí. Eu também posso. Pastor, na verdade, era o que ter começado, tá, pastor? Minha mulher tá assim comigo, né? E eu quero deixar o contato aqui do nosso coordenador lá, Evangelista Justino, 51 99 522 8038, tá? Esse eu vou botar aqui no Face, aqui aqui onde que tá, vou botar o telefone dele aqui, ó. Curso, vou botar assim, ó, curso
Kairos e o IBE. Kairos. E o IBE. Depois eu falo sobre o IBE, que é o avançado daí. Kairos. Tá, qual o número? 51 99 522 8038. 8038. Então, meus amados ouvintes, Justino. Tá aí o telefone no Face. Quem quiser fazer o curso do Kairos, e esse curso que você não vai falar, pode estar ligando então para esse irmão Justino Vieira. Justino. Coordenador. Tem o curso básico, né? Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas. R$55 a inscrição mais o livro, né? São 15 módulos, né? 15 livros. Vocês vão aumentar essa turma. Quantas pessoas tem lá, pastor, hoje fazendo o curso? Deve ter em torno de umas 30, poucas pessoas, mas no curso no Kairos, né? E tem o IBE. O IBE também é nas quartas-feiras, só que começa às 19 horas. O IBE é um curso avançado. Aí digamos que você já fez o Kairos em uma outra congregação, ou outra denominação, outro ministério. Tá? Um curso, o Kairos é da Assembleia, né? Mas um curso equivalente. O senhor está dando esse curso, pastor? Eu dou algumas matérias só. São 15, né? São 15 matérias. E aí eu sou bibliologia, eclesiologia e ética cristã. E assim, daí tem o IBE, tem um curso avançado daí. Digamos que eu já tenha feito um curso básico equivalente. Eu posso iniciar o IBE, que é um curso avançado daí. Daí são 16 módulos, 16 livros também. Daí é R$75 a inscrição mais o livro, né? E às 19 horas nas quartas-feiras. Pastor, já que tu tá falando aí, nós precisamos falar um assunto que eu tô toda hora conversando com muitos e muitos estão falando. Como que vai ser a volta de Jesus? Jesus vai vir antes da tribulação, antes do anticristo, ou depois, ou quando ele já estiver dominando? Olha, na verdade tem algumas correntes. Ensina para nós aí, que nós estamos precisando. Tem pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Tá? Alguns defendem que virá no meio desse período tribulacional. As pessoas falam a grande tribulação, mas na verdade é um período tribulacional. Depois do arrebatamento já é um período tribulacional. Claro que nos 3 primeiros anos e meio ali será uma falsa paz, né? E depois o anticristo se manifesta, né? Mas assim, o que eu defendo? Né? E eu digo que o pastor Napoleão Falcão, uma das frases dele, que nós estamos nos preparando, né, para nos encontrar com Cristo e não com o anticristo. Então, assim, partindo desse princípio, né? E até porque é o seguinte, se o dia do arrebatamento, né, quando Jesus estava na terra, que nem o Pai nem o Filho sabem, é lógico que ele estava falando, ele era 100% Deus e 100% homem. É lógico que Jesus, ele 100% Deus, ele sabe o dia do arrebatamento, mas ele estava enquanto homem dizendo, nem o Pai, só o Pai sabe, o Filho não sabe, né, quando é que será aquele dia, né, que será um abrir um piscar de olhos e tal. Mas assim, lá no livro de Apocalipse vai falar sobre isso, que me dá embasamento aqui. Porque guardaste a minha palavra da perseverança, eu também te guardarei do dia da provação. Do dia. Então assim, vou te isentar do dia da provação que virá sobre os moradores da terra, que vai experimentar os moradores da terra. Né? Então assim, não está dizendo que vai guardar no fim do dia da tribulação e nem no meio da tribulação. Então assim, a verdade é que mesmo assim entre os cristãos existem essas correntes teológicas aqui que divergem entre si, né? Tem os amilenistas, os pré-milenistas, né? Os milenistas também falando sobre os 1000 anos, né? Que Jesus vai reinar fisicamente. O que eu defendo, o que eu creio? Que nós seremos arrebatados antes do período tribulacional, né? E que a segunda vinda de Jesus, né? Já veio a primeira vez em corpo físico, a segunda vinda, né? Fala em Tessalonicenses lá, que a igreja será arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Então, a segunda vinda vai ser feita em 2 fases. A primeira, né, invisível. Depois de 7 anos, Jesus vem corporeamente, né, vai descer no Monte das Oliveiras de Jerusalém, né, daí vai reinar 1000 anos aqui, né, novo céu, nova terra, né, então essa segunda vinda aí, todo o olho, né, verá, né, vai ser uma parte corpórea, né, a gente vai ver Jesus, mas a primeira parte da segunda vinda aqui é invisível, né, então eu creio nisso, né. E a verdade para finalizar aqui, irmão, a minha fala em relação a isso aqui, eu tenho pregado muito sobre a volta de Jesus. Eu já fui algumas vezes lá na congregação da Alcina, estive pregando em Novo Hamburgo e agora no congresso em
encontro de adolescentes e jovens da Assembleia de Deus ali da Floresta ali. E falando sobre a volta de Jesus. E existem coisas distintas entre estar se preparando para a volta de Jesus e estar preparado. Jesus foi preparar moradas para aqueles que já estão preparados, porque é diferente eu estar me preparando. Agora, se eu estou preparado, se a trombeta soar agora, se houver um alarido no céu, voz de arcanjo, a gente está pronto, né? Estamos prontos. Então, há uma diferença. E é um perigo dizer que estou me preparando para a volta de Jesus. Tem que estar preparado. Porque a fé é a principal tem que ter fé, né? Que tu vai ser arrebatado. Então, eu estou preparado, é isso aí. Basicamente, o que é a salvação? É tu crer no Senhor Jesus Cristo, né? Se arrepender dos seus pecados. Eu acho que tu já está tipo assim. O primo pela Napoleão Falcão, pré-tribulacionista, como tu falou do Apocalipse 3:10 lá. Porque é o seguinte, de nada valeria nós se esforçar e lutar para subir com Jesus, esperamos Jesus para subir com ele e passar por tudo que vai passar, porque a grande tribulação é um espaço curto que falou, mas é algo tremendo que vai acontecer. E não podemos ficar no meio, não somos mídia tribulacionistas, e ainda mais nem pensar em pós-tribulacionistas. Isso são linhas teológicas, mas como tu falou, Napoleão Falcão, tem outros teólogos aí bem formados, né, que dão aulas aí. Eu sempre primei pelo tribulacionista, porque não existe uma outra forma. Só para me finalizar ali, que eu falei que Jesus disse, que aquele dia e hora ninguém sabe, né? Exceto o Pai. Conforme falei, estava falando como ser humano, dizendo assim, todos os seres humanos ninguém sabe, né? Então assim, imagine se fôssemos pré-tribulacionistas. Então eu saberia que dali 3 anos e meio Jesus viria, né? Se eu sou pós-tribulacionista, então sim, logicamente que vai ter a falsa paz, né, vai ter um governo único, um líder religioso forte, né, e tal, e alguém que já fala ainda, na verdade o mundo está se preparando para receber o anticristo, né? O mundo está se preparando, mas a igreja está se preparando para ser recebida por Cristo nos ares, né? Agora, se eu sou pós-tribulacionista, né, aí renunciei à carne, andei na contramão do mundo, me arrependi dos meus pecados e tal, vou passar por tudo aquilo que os ímpios passam, mas assim na minha mente, então aquele que já conhece um pouco da palavra, né, tipo um crente desviado, né, daqui a alguns anos, né, chegando em 7 anos aqui, faz uma conta básica ali, uma conta de padeiro, né, o anticristo se manifestou ali, então 3 anos e meio, então assim, já teria, chegando perto dos 3 anos e meio aqui, eu já vou começar. Bom, garantir daqui 3 anos. Não, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então a gente tem que estar preparado, né? E assim, e se o arrebatamento, se eu viver mais um período aqui. Eu preciso fazer mais uma pergunta. E assim, preparado para o arrebatamento e outro. Desculpa. Preparado, e se eu não experimentar o arrebatamento? Todos os dias alguém está partindo para a eternidade, com ou sem salvação. Então assim, vou esperar o arrebatamento. Sim. Daí ficar assim, se embaraçando nessas questões teológicas, né? Calvinista, arminiano. O importante é a gente aceitar Jesus como Salvador. É isso aí, pastor. É isso que eu quero chegar. Qual é o convite? Qual é, por exemplo, a receita para a pessoa hoje, o ouvinte que está aqui escutando? Eu quero ser salvo, pastor. Qual é a receita hoje para uma pessoa agora ser salva? Se Jesus vier, qual é a receita? Qual é o básico? Primeiramente, simples assim: aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados. Primeira coisa. Daí a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Só que o batismo em si não salva. Não salva. Quem salva é o nome de Jesus. Digamos, se a gente vai lá no hospital agora pregar para alguém que não conhece Jesus, está num leito de enfermidade, a gente vai lá e fala com aquela pessoa: só tu aceita Jesus como o teu único, suficiente Salvador? Eu aceito. Tu te arrepende dos teus pecados, agora tu renuncia tudo a tua carne, agora tu reconhece que é só Jesus que pode salvar? Aceito. Dali alguns instantes, aí Jesus perdoa, porque o perdão é instantâneo, né? Instantâneo. Tá. Aí morreu. Como é que eu vou dizer, não se batizou, não foi salvo? Não é isso que a Bíblia afirma.
Pegamos um exemplo aqui bem básico. Esse negócio do batismo, olha, pastor, batismo não salva. Eu estou assim, discutindo com vários. Não, o batismo não salva. O batismo é uma ordenança. É uma ordenança. Porque assim, ó, digamos que eu falo de Jesus para alguém, aquela pessoa aceita e começa a vir aqui no Jardim América, tá? Digamos, vem no Jardim América, estou discipulando ele, né? Outra coisa, o batismo aqui, a gente sempre, os candidatos ao batismo aqui passam pelo discipulado, né? Pode chegar no final do discipulado e dizer, não estou pronto para me batizar, e eu não vou forçar aquela pessoa a se batizar, tá? Não é questão de número. A pessoa tem que saber qual é que é a consequência de, vou ser batizado, vou conseguir participar da ceia, né? Então tá, beleza. Se a pessoa teve tempo, né, de se batizar, lógico, é uma ordenança, né, para fazer parte do corpo, para poder participar da Santa Ceia, para poder tocar, para poder cooperar, né? Beleza. Só que se não deu tempo, vai ser salvo igual se aceitar Jesus como seu Senhor Salvador e se arrepender dos seus pecados. Como é que eu estou embasado nisso? Ladrão da cruz. Eu uso ele, moçada. Beleza. Não, o senhor está falando só me ajudando quando eu prego para as pessoas me questionam. Eu tenho mais, né, pastor, irmão? Jesus sabia que a única e última oportunidade daquele malfeitor seria ali na cruz. E aí ele aceita Jesus como Salvador. E aquele malfeitor, ele teve que ter muita fé para acreditar que Jesus tinha um reino, que Jesus era um rei, que Jesus era um Salvador. Ele se arrependeu dos pecados. Ele está lá na cruz lá. E o que as pessoas estavam falando lá? Salvou aos outros, salva-te a ti mesmo. E aquele malfeitor lá na cruz, olha, se ele salvou os outros, então ele é Salvador. Acreditou que Jesus era Salvador. O que estava escrito na epígrafe ali, né? Na parte de cima ali, né? Aqui o rei dos judeus. Se ele é rei, ele tem um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus inaugurou o paraíso com um malfeitor, um pecador, um camarada que não congregava, né? E que também, né, não frequentava a sinagoga e tal, e também não tinha se batizado, mas teve uma oportunidade e aceitou Jesus. A Bíblia diz assim, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estou dizendo aqui, irmãos, em situações extremas, estou no leito de enfermidade. Eu não estou dizendo para tu aceitar Jesus aqui. Vai ser atropelado, morrendo, não tem que se arrepender, né? Outra coisa, sim, falando a questão assim, e assim, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Primeira coisa. Então isso nos embasa aqui para dizer assim, ele quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então assim, imagine que Deus nos formou, né, nos deu um DNA diferente de todos, impressões digitais diferentes, nos criou, e aí este mesmo Deus que acompanhou a gestação da nossa mãe, e Salmo 139 diz que todos os nossos dias estavam anotados no livro dele, sem que nenhum dia havia ainda. Quer dizer que o Criador já tinha escrito a história da criatura antes dela acontecer. Então Jesus está lá, Deus está lá olhando para o ventre da nossa mãe, e nós estamos nos formando. Esse Deus que nos formou, que nos amou, que mandou Jesus, enviou Jesus para morrer na cruz por nós, qual é o prazer que esse Deus, um Deus criador, um Deus bom, teria que um filho, que uma criatura, melhor dizendo, se perdesse? Ele quer que a gente seja filho, que a gente aceite ele como pai, né? Então assim, todo o esforço de Jesus na cruz, né, e o esforço que a igreja tem feito, que os pregadores têm feito, que os evangelistas têm feito, que as professoras da escola infantil, departamento infantil têm feito, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que as pessoas aceitem a Jesus, o trabalho da tenda, tudo a gente está trabalhando para ganhar almas para Jesus. Então sim, Jesus já fez a parte dele lá na cruz do Calvário, né? E o que o pecador tem que fazer? Faz a sua parte, abandone os pecados, né? E confie que somente Jesus pode salvar, escrever o nome dele no livro da vida, né? E é isso aí, o evangelho é simples, Jesus é simples, o plano de salvação é profundo, mas é simples o também. Ser humano que complica. A gente que complica tudo, a gente quer enfeitar, não precisa. Tu tem um hino? Vamos finalizar com o hino então. Quero agradecer a todos os ouvintes. Até hoje não deu muitos comentários, mas eu sei que no decorrer da semana, né, meu irmão? 2.000 pessoas em nome de Jesus vai visualizar esse programa, né? E vão estar comentando também a mais aqui, né? Eu quero agradecer ao nosso pastor Jonas Rocha. Muito obrigado, ficou muito legal agora o programa no final, né? E eu, né, um especialista de Bíblia, né?
devia ter estudado mais perguntas. E eu tenho bastante pergunta polêmica, pastor. Não sei se pode, mas eu quero fazer pro senhor. Vamos marcar um próximo programa. Deixa eu me preparar, né? Vamos levar lá pro Cairós lá. Isso. Não, mas é que tem muitos irmãos, eu tenho certeza, eu vou compartilhar depois para muitos amigos de outras congregações, outros ministérios, que duvidam as coisas, tem dúvida, né? Então eu vou compartilhar essa live para eles, eles vão ver, né? Nessa situação nós já vamos explicar muita coisa, né? Aquela cadeira da ética, eu sento nela de novo para aprender. Eu sou muito da ética. Fico muito bravo com o pessoal. Ó, o Ronaldo aqui, ó, boa noite. Os irmãos aqui estão comentando, né? Eu tenho, que nem ele falou da Bíblia, a Bíblia eu tenho pra mim que é o manual do cristão, o manual do ser humano. Se tu começar a ler e entender e fizer isso aqui, só o que está escrito aqui, nada mais. Só isso. Tem várias polêmicas. Não erra nunca. A Bíblia é uma bússola. É a bússola. É uma bússola. Exatamente. Então agradecemos ao nosso pastor, nosso irmão João Arlindo, nossa cantora, o irmão Regis. O irmão Regis está com dor nas costas, não está orando por ti. Geralmente ora por todo mundo lá na tenda, né, irmão? Hoje nós vamos orar por ti aí depois, tá bom? Exatamente. Sua família, César, né? Deus abençoe todos os ouvintes, em nome de Jesus. E a irmã, então, encerra esse programa cantando. Glória a Deus, aleluia. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra
ele nada é impossível, tudo ele faz. Rei do Pergolado, Impergolados. Executamos o seu projeto. Venha e faça um orçamento. Fone WhatsApp 519-9975-926. Ou nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Rei do Pergolado. Quando ele fala,